Olá, tudo bem? Sou o professor Roberto e hoje vamos ver alguns aspectos da prova do SAEB 21 e falaremos de um tópico muito importante para que vocês possam resolver a prova com maior perfeição. Falaremos sobre o tópico 5º, que nos diz sobre as relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Que habilidade estará em foco? Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. E quais habilidades estão relacionadas a esta habilidade em foco? Então, as competências são perceber a diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. E como ponto de partida, nós iniciamos com algumas questões. A primeira delas: vocês sabem o que é linguagem denotativa? Encontramos algumas respostas para esta questão. Dentre elas, trouxemos uma que nos diz que a linguagem denotativa é aquela usada em um dado sentido carregado de significados básicos das palavras, em expressões e enunciados da nossa língua materna. Ou seja, as palavras dentro da linguagem denotativa, elas carregam o sentido real de cada uma. Aquele sentido, aquele significado que são dicionarizados das palavras. Ou seja, os significados que nós encontramos nos dicionários. Portanto, dentro da linguagem denotativa, os significados das palavras é dado pelos dicionários, levando em consideração a origem de cada um dos vocábulos. O seu uso é bastante informativo. Ela não tem como propósito transmitir e ou produzir emoções ao leitor ouvinte. O termo inserido em uma linguagem denotativa é muito objetivo. E vocês sabem para que a linguagem denotativa serve? Dentre algumas respostas encontradas para esta questão, uma delas nos diz que ela serve para caracterizar alguns aspectos gramaticais com o objetivo de transmitir uma informação clara, objetiva e direta sobre um determinado assunto. Ela privilegia o uso de orações estruturadas em orações com o sujeito na ordem direta. Sujeito antes do verbo. Para que, de forma clara e
objetiva, não se dê margem para ambiguidades. E, com isso, se faça mais de uma interpretação da ideia posta. E vocês sabem o que é a linguagem conotativa? Fomos atrás de algumas respostas. Dentre algumas, uma delas nos diz que é um tipo de linguagem utilizada em um sentido de imagem, de figura, ou seja, é uma linguagem figurada. E esse processo, ele faz com que a palavra seja desnudada dos seus significados. A palavra, ela fica como uma folha em branco. Ela perde todos os significados encontrados em um dicionário. Elas ficam totalmente despidas de qualquer aspecto gramatical, pensando nas classes gramaticais, e passam a ganhar, um novo significado, de acordo com a situação, contexto, de modo particular em que elas são usadas. Essas palavras passam a transmitir, já com seu novo significado, várias emoções para o leitor ouvinte. Essa palavra, já com novo significado, ela é muito explorada poeticamente e também no uso da linguagem formal. Essa nova palavra, dentro de uma linguagem conotativa, ela é muito explorada, inserida no contexto cultural da publicidade, em que as ideias subjetivas, abstratas, elas têm o propósito de expressar várias emoções para o ouvinte, leitor. E vocês sabem para que a linguagem conotativa serve? Fomos atrás de respostas. Dentre as que foram encontradas, uma nos diz que a sua função principal é convencer o leitor ouvinte. E para que isso aconteça, é necessário que o locutor, que o falante, ele seduza, utilizando várias estratégias. Então, dentre as estratégias, o locutor falante, ele vai lançar mão das nossas emoções por meio de uma série de apelos.
A linguagem conotativa é um tipo de linguagem organizada para influenciar e convencer o seu ouvinte destinatário, representado por verbos no imperativo, pronomes da segunda pessoa ou utilizando-se o termo você, que além de ser um pronome de tratamento, ele também é um pronome pessoal da terceira pessoa, e vocativos. A linguagem conotativa, ela é muito empregada na publicidade com a intenção de vender ou um produto ou uma ideia para um grupo social específico. E nós temos, para encerrar esse primeiro momento, o conceito de humor e ironia. E vocês sabem o que é linguagem humorística ou de humor? Fomos atrás de algumas respostas. Dentre elas, uma nos diz que a linguagem humorística ela é apresentada por meio de críticas, com o propósito de se fazer uma reflexão acerca de um determinado acontecimento ou situação e em forma de ironia. Ou também pode ser apresentada por meio de outros recursos, inclusive recursos discursivos mais agressivos. Ela tem como propósito a comicidade, o riso e a descontração. O campo político é um terreno fértil para a crítica de humor. Em síntese, a linguagem humorística é usada com a intenção de oferecer ao ouvinte um estado de espírito de bem-estar psicológico e emocional. E vocês sabem o que é a linguagem irônica, de ironia? Entre algumas respostas encontradas, uma nos diz que a ironia ela tem o objetivo de usar a palavra no seu conceito dicionarizado, ou seja, uma palavra trazendo o seu sentido que nós podemos encontrar em um dicionário e aplicar a ela um sentido oposto. Então, a ironia ela é usada com o propósito de gerar humor, deboche, discriminação. Então, em síntese, a linguagem irônica
É uma forma de expressão que consiste em dizer o contrário daquilo que se quer expressar verdadeiramente. É a arte de zombar de alguém ou de alguma ideia, objetivando sempre uma reação inesperada do ouvinte destinatário. Diante dessa introdução, vamos para as questões que vocês poderão encontrar em um dos 3 módulos da nossa prova do SAEB Língua Portuguesa 21. Primeiro texto. Dia do professor de Anacolutos. Levantei-me, corri a pegar o giz. Aqui está, professor. Ele me olhou agradecido, o rosto cansado. Já naquela época, o rosto cansado. Dava aulas em 3 escolas e ainda levava para casa uma maçaroca de provas para corrigir. O aluno preparava-se para sentar-se, ele, o olhar fino. Aproveitando que o moço está de pé, me diga, sabe o que é um anacoluto? É o que dá a gente querer ser legal. Vai-se apanhar o giz do chão e o professor vem e pergunta o que é anacoluto. Por que não pergunta aquela turma que ficou rindo do bolso traseiro rasgado das calças dele? Anacoluto, anacoluto é, anacoluto. Pode se sentar. Vou explicar o que é anacoluto. Muito obrigado por ter apanhado o giz do chão. Estou ficando enferrujado. Agora era ele, no bar, tomando café. Lembra de mim, professor? Também estou de cabelos brancos. Menos que ele, claro. Com o indicador da mão esquerda acerca, acerta, o gancho dos óculos no alto do nariz fino e cheio de pintas pretas e veiazinhas azuladas. Me encara. Deve estar folheando o livro de chamada, verificando um a um o rosto da cambada da segunda fila da classe. Fui seu aluno, professor. A referência do texto, Lourenço de Aféria. O acesso feito a ele foi em 23 de julho de 2019. Vamos ao trecho. Nesse trecho, há um traço de humor apresentado no trecho. Levantei-me, corri a pegar o giz. Item B. Ele me olhou, agradecido, o rosto cansado. Item C. É o que dá a gente querer ser legal. Letra D. Pode se sentar, vou explicar o que é anacoluto. Item E. Agora era ele, no bar, tomando café. Então, nesse texto, existe um trecho que traz um traço de humor, linguagem humorística. Lembrem-se que a linguagem humorística, ele traz a conotação. As palavras são empregadas não no conceito que encontramos nos dicionários, mas em um sentido
que é dado em contextos específicos. Então, se eu olhasse para o item A e dissesse que era esta a resposta correta, não é. Levantei-me, corri a pegar o giz. Então, vocês vão perceber que o trecho ele traz as palavras de modo denotativo. Os conceitos são aqueles atribuídos pelo dicionário. Não é o item A. E não vemos. Lembre-se que o propósito do humor é levar alguém a riso. É transmitir emoções. Item B. Ele me olhou agradecido, o rosto cansado. Nós não temos aí um traço de humor. Nós não temos nenhum ponto que se transmita emoções. Perdão. Item C é a correta. É o que dá a gente querer ser legal. A gente querer ser legal. Então, o falante, ele quis transmitir uma ideia. Então, nós temos aí o traço de humor. O item D, pode-se sentar. Vou explicar o que é anacoluto. Nós não temos traço de humor. Se a gente for olhar os termos, nós não temos nenhuma palavra que transmita nenhum tipo de emoção ou que cause riso. E o item E não é. Agora, era ele no bar, tomando café. Também não vamos encontrar nenhum termo que possa causar riso e nem que transmite ou que transmita emoções. E nós vamos encontrar no item C. É o que dá a gente querer ser legal. Questão 2. Uma tirinha. No primeiro requadro, a personagem diz assim: olha, me dá um refrigerante, por favor. Segundo requadro: droga, essa tampa não quer abrir. Terceiro requadro: para ela abrir, você tem que torcer. Quarto requadro: abre, abre, abre. E aí, a referência da tirinha, ela foi acessada, né? No dia 13 de junho de 2019. Na tirinha, a causa do humor é o humor acontece porque item A, o vendedor atende ao pedido da cliente. Item B, a cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. Item C, a menina não consegue abrir o refrigerante. Item D, o refrigerante está com a tampa apertada. Item E, a menina acha um outro sentido para o verbo torcer. Então vamos lá. O item E, a gente descarta, não é. A informação de que o vendedor atende ao pedido da cliente, vamos perceber que todos os termos são usados partindo ou utilizando os sentidos que nós encontramos no dicionário. Não há nenhuma palavra que cause riso e não há nenhuma palavra que transmita algum tipo de emoção. Item B. O cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. Também não é. Vocês vão perceber que não há nenhum traço que eu possa rir.
Não há nenhuma palavra que provoque riso, que cause humor, que transmita emoções. Item C. A menina não consegue abrir o refrigerante. Não é. É um fato. Nós não conseguimos ver uma palavra que transmita riso, que provoque riso ou que transmita emoções. Item D. O refrigerante está com a tampa apertada. Não é. Eu poderia me deixar levar pelas expressões faciais. Essa questão ela é posta para que o estudante erre, porque ele pode considerar as fisionomias, mas não é. Se eu analisar as palavras desse item, nenhuma delas vai transmitir emoção, vai provocar riso, e todas as palavras foram utilizadas obedecendo ou usando o sentido que nós vamos encontrar em um dicionário. Item é a resposta. A menina acha um outro sentido para o verbo torcer. Então, o humor está aí. O vendedor usa o verbo com sentido e ela atribui um outro sentido para a palavra torcer. Então, a resposta certa o item E. Ok. Vamos para a última questão. Anedota. A esposa diz para o marido: se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado contigo. O marido responde: mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse: você é tudo o que eu tenho. A referência do texto, que foi acessado em 12 de junho de 2019, e nós temos as questões. O efeito de humor na anedota é produzido, item A, pelo sentido figurado da palavra pobre, pelo valor conotativo da resposta do marido, item C, pelo emprego de palavras maiúsculas em ênfase, em destaque, D, pela utilização do ponto de exclamação triplicado, E, pela colocação das reticências na penúltima linha. Vamos analisar. Item A. O item A não é a resposta correta. Então, o efeito de humor não está ligado pelo sentido figurado da palavra pobre. Então, a palavra pobre não é o que provoca o riso, o que dá origem a algumas emoções. B, pelo valor conotativo da resposta do marido. Também não é. Então, a resposta final do marido não é o efeito de humor produzido pela anedota. C, o emprego de palavras maiúsculas destacada. Esse é o efeito de humor. Então, o efeito de humor, o que provoca o riso no texto, é o uso das palavras maiúsculas em ênfase, em destaque. Não é o D, pela utilização do ponto de exclamação. Vale lembrar que em outras situações o ponto de exclamação pode ser usado para indicar
um efeito de humor, e pela colocação das reticências na penúltima linha, nesse texto não é, mas em outros, o uso de reticências interrompendo bruscamente o que um personagem esteja falando pode ser uma das técnicas utilizadas para provocar humor. Nesse texto, o que provoca o humor é o emprego de letras maiúsculas. Lembre-se que quando estamos escrevendo e usamos uma palavra em letras maiúsculas, nós sugerimos a ideia de estar gritando ou de estarmos dando destaque para o que aquela palavra queira destacar, queira transmitir. E como essa tem 4 questões, então vamos agora sim para a última. Dúvida. 2 compadres viajavam de carro por uma estrada de fazenda quando um bicho cruzou à frente do carro. Passou um largato ali. O outro perguntou: lagarto ou largato? O primeiro respondeu: não sei não. O bicho passou muito ligeiro, muito rápido. A referência do texto, que foi acessado em 12 de junho de 2019. As questões. No texto, o efeito de humor ocorre porque um dos personagens, item A, conhece a norma padrão da língua. Item B, desconhece a espécie de animal avistado. Item C, responde de forma inusitada à pergunta do amigo. Item D, constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro. Item E, mostra 2 possibilidades de pronúncia para uma palavra. Vamos ao item correto. Item A. Então, o efeito de humor ocorre porque um dos personagens conhece a linguagem formal da língua, e aí não é esta resposta. Não é. Então veja que ele corrigiu. Lagarto ou largato. Não é essa correção que gera o que provoca o riso. Item B. Desconhece a espécie de animal avistado. Então, o fato de um dos personagens não conhecer o tipo da espécie do animal avistado não é o fator que provoca o riso. Portanto, não é o item B. Item C, sim. O item C é a resposta correta. Então, o que provoca o efeito de humor é porque um dos personagens responde de forma inusitada à pergunta do amigo. Não sei, passou muito rápido. Então, o modo como se respondeu é o que se dá origem ao riso, ao humor. Item D, constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro, não é, e não é o item E, que mostra as possibilidades de pronúncia para uma palavra. Então, é só isso. Espero ter contribuído para o sucesso de vocês. Até mais.